na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Aleluia. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Eu olharei para o alto, de onde vem socorro. Quem é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E quando as minhas forças se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei para ti e confiarei no teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então olharei para ti e nas promessas que fez a mim. A mim, oh, eu olharei para o alto, Aleluia. de onde vem socorro. Quem é firme na rocha, que eu terei vitória. Eu olharei para o céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Amém, minhas irmãs? Ô, glória. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus. maravilha, que louvor abençoado, né? Aleluia. Louvor abençoadíssimo, fala muito conosco, né? Deus, ele é lindo, aleluias. Aleluia. Eu ouvindo a irmã louvar esse louvor, eu lembrei de um louvor que, assim, eu para aprender é só uma benção, né? Para guardar, mas eu ainda lembro um pouquinho da letra dele, que diz assim: aquela porta aberta foi eu quem fechei, a velha amizade fui eu quem tirei, o relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, sofreu, doeu, eu sei, mas o silêncio resolvi quebrar. Hoje eu desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu. Foi livramento. Fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu. Amanhã me agradecerás pelos detalhes da sua história. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Só ouvindo quieto. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Foi livramento, fui eu te guardando. Sei que sofreu, não entendeu.
Amanhã me agradecerás pelos detalhes da sua história. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor fala muito comigo, irmãs. Comigo também. Eu me emocionei aqui. Ele fala muito comigo, porque a gente, tantas coisas se passaram, né, nas nossas vidas. Quando você para ouvir, parece que está passando um filme na tua cabeça, né? Verdade. De tantas coisas que se passaram na tua vida, e a gente entende que tudo que a gente passou foi a permissão do Eterno. E eu entendo, Catherine e pastora Luana, que tudo que nós vivemos, seja boa, seja ruim, né? A Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu decreto. E eu creio da seguinte forma, que tudo que nós vivemos serve para que nos impulsione ou nos empurre para o propósito que o céu tem nas nossas vidas. Amém? Eu não quero estar me estendendo, eu quero já ouvir a pastora Luana, que a gente gosta de objetividade, e esse culto está uma bênção, né? Desde antes da gente abrir o culto, Deus já está falando, Deus já está ministrando. Eu queria passar a pastora Luana, se ela tem um louvor, um testemunho, uma palavra para falar conosco, e depois vamos fazer uma oração da fé. Vamos entregar, né? Temos muitos enfermos para a gente orar. Estou com 2 cunhados que operaram, né? A sogra da minha irmã foi também fazer uma cirurgia. Tem um jovem da minha igreja com 14 anos que está no CTI, irmãos. Ele tem diabetes. E só Jesus, só o Senhor. Então, eu quero passar a palavra para o pastor e no final a gente vai estar orando por essas pessoas. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Amém, irmãs com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus está movendo aqui hoje de uma forma bem diferente, bem sobrenatural. Louvor, palavra. Eu sempre digo que Deus, mesmo no meio das nossas maiores dores, Ele está trabalhando na nossa vida. E enquanto você estava louvando e dialogando, né? A base do sofrimento. Essa semana eu ministrava uma palavra que muitas vezes Deus ele nos leva a um extremo e nos quebra totalmente, nos desestrutura e parece que é o nosso fim. E quando eu olho para aquela passagem de Jó, da árvore cortada, né, aquela grande árvore que foi totalmente derrubada, e que ele vai dizer que ainda há esperança para a árvore cortada. A árvore em si não tinha mais esperança, ela caiu, ela tombou, mas Jó vai dizer que ao cheiro das águas as raízes tornarão a brotar. E isso fala da esperança do crente no Senhor. Muitas vezes Deus ele nos destrói totalmente, ele permite nós nos descaracterizar totalmente do que a gente pensa, do que a gente acha, do que a gente sente ou do que a gente idealiza como vitória para a nossa vida. Muitas vezes ele nos leva a desertos, ele nos leva a vales, ele nos leva a situações de extremidades, que ali parece ser o nosso fim, e depois ele vai nos mostrar que ali, na verdade, era só o começo de um novo tempo. Você já ouviu falar em ciclo? Era um novo ciclo, porque uma fase estava terminando ali e ele precisava nos levar para a extremidade de um limite para dizer aqui terminou uma fase, mas depois dessas experiências dolorosas eu quero trazer sobre a tua vida uma nova fase. E eu fico olhando vários personagens bíblicos dentro dessa temática, mas um mais forte que me chama a atenção é o de José, porque José ele estava no auge da sua mocidade quando ele tem o sonho, e o sonho era uma promessa de Deus que estava sendo ali colocada dentro do seu coração, algo grande que Deus estava colocando dentro do seu coração, que realizaria na vida dele. Só que depois daquele sonho, a vida dele nunca mais foi a mesma.
E às vezes a gente recebe uma promessa e depois dessa promessa ou dessa palavra profética parece que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. A gente entra em estreitos, em vales, em desertos, em situações de extremidade tão grande. E quando José, ele então é vendido, é lançado na cova, vai se tornar escravo no Egito, e isso é hilário, vai dizer, aonde está a promessa de Deus a um homem que agora se tornou escravo de alguém que iria liderar, está recebendo ordens humanas. Mas aquilo ali fazia parte do projeto ou do processo de Deus para um novo ciclo lá na frente da sua vida, mas ele ainda precisaria passar por algumas etapas antes de assumir ou de receber essa grande incumbência, o que seria o seu chamado e a sua promessa com maior ênfase da sua vida, né? Então, a gente vai ver ele na casa de Potifar. Eu sempre digo que ele assume ali, antes de assumir um grande reinado, ele já está assumindo um grande governo, né? Na casa de Potifar, depois na prisão, e parece que cada vez vai ficando pior, mas até que chega um dia que ele vai ver que tudo foram experiências, passaram-se muitos anos, até que um dia, diante de um sonho do rei, do faraó, Deus olha para ele e ele é o único que vai conseguir interpretar, mas não só interpretar, ele é o único ali naquele lugar que vai ter uma estrutura para lidar com aquela situação que vai acontecer, que é como acumular comida para quando vier a seca. Egito nunca precisou fazer aquilo ali. Egito nunca precisou se preocupar em isso. Mas ele sabia todo o processo de como fazer estocagem, porque ele aprendeu na sua mocidade. Eu digo que Deus não desperdiça nada na nossa vida. Desde o nosso nascimento, Deus está nos forjando, Deus está nos ensinando, Deus está nos estruturando. E em algum momento da nossa vida, Ele vai usar tudo para que o nome dEle seja glorificado, para que o propósito dEle se cumpra com clareza, com fidelidade, porque o propósito não é nosso, o propósito é de Deus. Mas é interessante que ele vai ser esse grande instrumento, vai salvar toda uma nação da fome, da seca, inclusive ele vai salvar o seu povo, né? Quando seu pai chega, como última expectativa, seus irmãos chegam, como último recurso, eles fazem de tudo para não descer o Egito, mas não há mais o que fazer, não há mais alimento. Mas quando eles chegam ali, Deus ele muda todo o cenário e Deus traz à existência as dores. E nessas dores, Deus também vai trazer à existência um processo de cura. E aí está na nossa mão, às vezes, o que fazer com as nossas dores. Porque a gente passa, na olaria de Deus, a gente é humilhado, a gente é esmagado, a gente é crucificado, a gente é mal compreendido, a gente é injuriado, caluniado, né? Parece que nós somos pisados de todas as formas, de todos os lados, mas no processo de Deus, antes da dupla honra, ele quer saber o que nós vamos fazer com os nossos sentimentos. E é interessante que ele tinha tudo, ele podia agora punir, ele podia exercer a punição com as suas mãos, ele podia castigar, ele podia fazer o que ele quisesse agora ali, diante de seus irmãos, mas ele escolheu um caminho, o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho de entender que aquilo ali já passou e Deus honrou ele para aquela nova fase, e foi necessário tudo aquilo ali para ele chegar naquele momento que ele estava vivendo ali agora. Agora ele conseguia entender por que toda a dor, todo o processo de dor que ele passou. E o maravilhoso de Deus é quando a gente consegue entender que o processo de dor que às vezes até os homens mais próximos foram usados, né, nesse processo, não foi para nos matar, mas foi para contribuir para o que Deus realmente queria lá na frente com as nossas vidas. E depois desse processo todo, é que vai vir essa palavra profética de dupla honra. E essa palavra ela vai ser liberada pelo seu pai quando ele diz, olha, sobre você eu vou liberar uma porção dupla. Você terá dupla porção sobre a minha herdade. E a gente vai ver, a gente não vai ver o nome de José nas tribos de Israel, que é seu pai, Jacó, que vai ser transliterado em Israel seu nome, depois da grande briga com o anjo, em Peniel.
e no Vale de Jaboque, né? Mas a gente vai ver que ele vai dizer assim: os teus filhos herdarão a parte que te cabe. E nós vamos ver os seus filhos como filhos agora de Israel, Efraim e Manassés, que vão se tornar parte do povo de Israel. Ou seja, isso é a porção dobrada que Deus está dando sobre José. José não ia precisar que só um dos filhos dele levasse o seu nome adiante. Deus estava dizendo assim: a tua geração vai ter a completude. Os dois vão receber herança de igual modo, como parte daquilo que eu reservei para ti. Ou seja, o nome dele vai ser dividido em Efraim e Manassés. Olha que glória que Deus vai dar para José. Mas precisou ele passar por todo um grande processo. Nós vamos ver que Jó teve que passar por um grande processo de dor, de sofrimento, de perdas, mas que depois Deus honrou ele grandemente na terra. Nós vamos ver que Davi, ele foi ungido mais de 3 vezes, mas ele passou por muito momento difícil, por fuga, foram mais de 10 anos fugindo de Saul, foram momentos que ele achou que ele não ia suportar, que ele ia morrer, foi um período muito difícil, mas lá na frente Deus honrou Davi. Nós vamos ver muitos homens e mulheres que passaram por grandes tribulações, mesmo tendo uma grande promessa. E, por fim, a gente não pode deixar de falar dele de maneira nenhuma. Nós vamos ver o próprio Cristo, que desceu na terra com um grande propósito de salvar, de dar a sua vida pela humanidade. E ele não foi diferente, ele foi injuriado, ele foi mal compreendido, ele foi até mesmo mal visto por muitos homens que receberam perdão, curas e milagres, mas ele não desistiu do processo que estava proposto sobre ele, ele continuou, ele foi até o fim. E lá no fim, quando a gente pensa assim, poxa, e agora? Depois de tudo, ele ainda morreu. Não, ele vai mostrar para nós que a morte era só o fim de um ciclo para começar um novo ciclo, que seria o plano da salvação da humanidade. Nós temos que entender uma coisa, na nossa vida são ciclos, e cada ciclo é uma fase que precisa ser passada por nós para vivermos o que Deus, da sua completude, ele quer para as nossas vidas. E muitas vezes a gente só vai conseguir alcançar com excelência através de um processo chamado dor. A dor, ela também nos aproxima mais de Deus, nos sensibiliza mais, mas Deus, sabe aquele hino que a Valência canta, que o marido dela até prega no meio do louvor, que diz que Deus não desperdiça sofrimento, e eu creio nisso, queridas, Deus não desperdiça sofrimento no meio das nossas dores, das nossas lutas, Ele está só esperando o momento certo para nos honrar, para dizer: você vai dizer que valeu a pena passar pelo vale, pela prova, porque você não sabe, você não está conseguindo enxergar, você só está enxergando neste momento a dor, o sofrimento, a tristeza, a luta, a angústia, a aflição, mas você não está conseguindo enxergar a glória, o peso da glória que eu estou projetando por trás de todo esse processo que você está vivendo neste momento. Então, que a gente não venha fugir do processo que Deus tem colocado nos nossos caminhos, porque depois do processo, com certeza, gozaremos de grandes vitórias da parte do nosso Deus, a qual Ele tem nos prometido, e Ele não é homem para mentir, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Que Deus possa fazer se cumprir na vida de vocês tudo aquilo que Ele tem prometido e que Ele traga com excelência aquilo que Ele tem reservado para vocês viver nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.